Fala, gente, tudo bem com vocês? As frases do Renato para explicar o resultado e também o desempenho do Grêmio. E aí são frases que o torcedor não gostou, são frases que o torcedor não abraça mais. E eu também acho que o Renato ele não foi feliz na escolha das suas justificativas para explicar o resultado e também o desempenho do Grêmio, que é o mais preocupante. E para mim o principal ponto é a fala do Renato para a demora de mexer na equipe. Um método que nós já sabemos qual é que é e o adversário também. Vou falar sobre tudo isso porque isso também projeta um Renato fora do Grêmio em 2025 e algumas coisas que o Renato começa, até vou usar o termo que ele usou, tá? Ele começa, nem eu mais. Ou seja, é um Renato que também começa a desistir das suas próprias narrativas. O que o Renato usou para explicar o baixo desempenho, um Grêmio que joga mal, e também o resultado. Que no final das contas, empatar com o Fluminense no Maracanã, ok, é importante para quem tá lutando contra o rebaixamento, um pontinho é bom fora de casa. Agora, é um Grêmio que podia jogar para ganhar enquanto jogou para não perder. Né? Mas vamos lá, vamos explicar tudo isso. Sempre lembrando que estamos com a Betano, 15 segundos da nossa grande parceira para novos cadastros. Usa o meu cupom que é Careca de Saber. Tá aqui, ó, Careca de Saber. Você pode ganhar na hora um bônus de até R$1.000 para você brincar na Betano, tá bom? O teu primeiro depósito vai ser de R$50, vai botar nome, CPF, idade, código Careca de Saber. Toma um bônus de até R$1.000. Primeiro comentário tem o link que automaticamente já vai com o meu cupom. Bom, o desempenho do Grêmio, ele não foi bom, né? É um time que jogou com uma proposta de jogar de forma defensiva no contra-ataque, tá? Beleza. O problema é que o Grêmio jogou de forma defensiva e não tinha contra-ataque. Foi ter no primeiro tempo, fez um gol, beleza, mas depois recuou demais, né? Aí sofreu o gol, sofreu a virada e só foi jogar quando já estava 2-1 pro Fluminense. Aí é tarde demais. Mas o Renato vai explicar sobre isso. Por que demorou para mexer? Essa é a grande questão. A demora pra mexer, Renato. Bom, vamos lá. Por que o Grêmio jogou mal? Explica, Renato. Já falei que o Grêmio não tem que jogar bonito no Campeonato Brasileiro. Até porque eu só vejo 2 ou 3 equipes jogando bom futebol. Eu não quero ser repetitivo, mas falem também do que aconteceu com o Grêmio neste ano. A enchente. Só querem cobrar. Se querem ver bom futebol, falem com o presidente. Manda ele fazer time de 500 milhões de reais, de 1 bilhão de reais. Aí verão bom futebol. Manchester City, Real Madrid. Então o Renato aqui está usando uma justificativa que ele usava lá atrás, lá na era vencedora dele, lá, pós-vencedora, né? De 2018, 19, quando o Renato começa a ser cobrado por bom futebol, ele fala, não, quem joga bom futebol é o Flamengo, que tem um time milionário, bilionário, né? Então o Renato usa desse recurso de novo para dizer que bom futebol só com muito dinheiro. Tá, vamos lá, quem é que joga bom futebol hoje? O Botafogo joga bom futebol? Joga. Teve muito dinheiro? Muito dinheiro. O Palmeiras sempre teve muito dinheiro, né? O Flamengo não joga bom futebol, mas teve muito dinheiro. O próprio Inter, que agora começa a jogar um bom futebol nas mãos do Roger, e a gente tem que assumir isso, investiu muito, e muito dinheiro, mais que o Grêmio. Mas o Grêmio também investiu. E esse time do Grêmio, sim, ele pode jogar mais do que vem jogando. Né? Obviamente que pode, claro que pode. E a questão da enchente que o Renato insiste em usar, na minha avaliação já passou. A data de validade disso já se foi. O Grêmio tem estádio, o Grêmio tem CT. O Grêmio se preparou uma semana para esse jogo contra o Fluminense. O que tem a ver a enchente com isso? Enfim, né? São coisas que já se passaram. Então o Renato usa um artifício que ele usava lá atrás, lá em 2018, 2019, quando falava, tem que cobrar bom futebol do Flamengo. Então aqui ele também fala, tem que cobrar bom futebol de quem coloca 500 milhões, 1 bilhão. Mas dá para cobrar do Grêmio, claro que dá. Esse time do Grêmio pode jogar mais sim. Deveria jogar mais sim. Bom, e o resultado? Porque o resultado ele tem um momento muito importante, que é a demora do Renato para mexer na equipe. O Renato demorou para mexer na equipe. E aí é uma imagem que fica clássica. Quando o Fluminense faz o gol, o que aparece na tela? Os 3 jogadores do Grêmio prontos para entrar em campo. E aí eles que entrariam
para tentar vencer o jogo, entraram para não perder, para tentar recuperar o empate. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Só antes, eu quero só dessa frase aqui, que para mim é um Renato que também começa, de certa forma, a desistir um pouco. Ó. Quando o Grêmio teve arena, sempre nós jogamos um bom futebol, diz o Renato. Sempre estivemos no G4, tá. Mas vocês querem falar essas coisas. Mas vocês não querem, vocês não querem falar dessas coisas. Nem eu mais. Então também é um Renato que começa já a desistir do próprio discurso, que está cansativo, né? E é um Renato que dá indícios de a sua saída. É um Renato que não tem mais paciência para explicar e buscar soluções. É um Renato que parece contar o tempo para sair. E tomara que tudo dê certo nessa saída do Renato, porque ele é o nosso ídolo. É um cara muito legal, muito gremista. E que se for a saída realmente como está desenhada, que seja sem arranhões, para que a gente não arranhe a imagem do nosso ídolo. Porque a gente pode não concordar com o Renato sobre futebol. Agora ele é gremista, ele é o nosso ídolo, é a nossa estátua, tá lá. E isso aí, de arranhar a imagem do treinador, do nosso ídolo, só é bom para Colorado, que usa o argumento, tá vendo, ó, vocês estão criticando o ídolo de vocês, olha aí, vocês estão xingando o ídolo de vocês. Tem um vizinho derrubando uma parede aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Bom, vamos falar do resultado. O Renato vai falar o seguinte. Aliás, abre aspas do Renato, tá? Aliás, eu sei que vocês vão falar sobre isso. Eu já estava pronto para mexer. Olhem as imagens. Olhem as imagens. Eu já ia mexer na equipe. Então o Renato já se defende sobre essa questão de que ele já pensou em mexer no Grêmio antes de levar o gol da virada do Fluminense. Esse também é um método do Renato que o torcedor também está cansado. Porque o Renato não é de mexer no intervalo. Nós sabemos disso e o adversário sabe. O Renato só começa a mexer na equipe quando ou o Grêmio leva um gol ou a partir dos 15, 20 minutos. E aí é tarde demais. Ontem, mais uma vez, foi tarde demais. Porque quando o Renato coloca o Diego Costa, coloca o Natan Fernandes, coloca o Cristaldo, que era um meia que precisava no Grêmio, o Grêmio já está perdendo por 2-1. Eles poderiam ter entrado antes com 1-1. E mais do que isso, o Edenilson. O Edenilson foi um jogador que no segundo tempo, principalmente, foi um a menos. No primeiro tempo, o Edenilson jogou muito pouco. E no segundo tempo, ele sumiu, o Edenilson. Sumiu o Edenilson. O Edenilson tem uma qualidade, que é a força física. É fazer o corredor, o vai e vem, a intensidade. Ele não tem mais isso. Pelo menos no Grêmio não apresentou isso. Ele era um a menos. Eu duvido que o Monsalve ou o Cristaldo correriam menos que o Edenilson. E o Cristaldo e o Monsalve têm bola no pé, algo que o Edenilson não tem perto deles. O Monsalve é mais jogador, o Cristaldo também. Então são coisas que ajudam a explicar por que o Grêmio não venceu o jogo. Empatou, ótimo, foi bom, o resultado foi bom. Agora dava para vencer o jogo. E é isso. Nós vamos sofrendo até o final. Vem Palmeiras fora de casa na próxima sexta-feira e o Juventude na Arena depois, que é uma final pro Grêmio. As nossas finais são essas. É duro, mas vamos nessa. As explicações do Renato, elas não convencem mais, né? Elas estão desgastadas. O Renato também não procura novas explicações, né? Parece contar o tempo para terminar. Que tudo dê certo com o Grêmio, com o Renato, com todos nós. Dá like, se inscreva no canal, tentei te explicar aqui os argumentos do Renato para justificar o desempenho ruim e também o resultado.